Meus irmãos, nós queremos, mais uma vez, convidar o reverendo Tiago Henrique para que ocupe o púlpito e nos traga a palavra de Deus. Se você não esteve ontem nem hoje, o reverendo Tiago Henrique, ele é pastor da Igreja Presbiteriana Pinheiros, em São Paulo, onde ele exerce o trabalho, entre outras atividades, de coordenador do Centro de Aconselhamento Bíblico daquela nossa igreja irmã, ali no estado de São Paulo. O reverendo, ele é casado com a Luana, tem 2 filhos, Felipe e Pedro, e é também, além de pastor, psicopedagogo, neuropsicólogo clínico, e está realizando o seu mestrado em aconselhamento bíblico no Centro Presbiteriano Andrew Jumper, no Mackenzie, lá em São Paulo. Temos sido muito abençoados, reverendo, pela sua palavra nesses dias. Deus tem usado a sua vida, vários irmãos têm feito contato conosco, agradecendo a Deus a oportunidade que nós temos tido de Ele estar usando a sua vida para nos desafiar, para nos abençoar, e nós esperamos manter contato por muito tempo com você, tá? Queremos, inclusive, já deixar o convite para outras oportunidades que você puder estar com a gente aqui, tá bem? E em nome da igreja, do conselho, em meu nome, muito obrigado, que Deus possa abençoar a Luana, seus filhos, que você, ao voltar para sua casa, possa encontrar todos muito bem no dia de amanhã. Passo a palavra, então, que Deus o use mais uma vez. Obrigado. Agradeço, reverendo. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vocês que estão aqui, você também que está nos acompanhando pela internet, que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aí no 2º dia de conferência, falando sobre aconselhamento bíblico e a grande comissão, como levar esperança. Como o reverendo Marco disse, no primeiro dia nós demos um histórico um pouco, não superficial em si, mas rápido, né? A respeito da história do desenvolvimento do aconselhamento. Depois nós falamos um pouco sobre o que ele tem a ver com a grande comissão, que é uma oportunidade de envolvimento. E hoje pela manhã nós, mais ou menos, fizemos um estudo de casos juntos, baseado ali na mulher samaritana, como que a gente pode ter uma abordagem. E a última mensagem que eu queria trazer para vocês nessa noite é voltado mais não só para o seu olhar para fora, mas do olhar da igreja para a igreja. Então, qual é o benefício do aconselhamento bíblico para os relacionamentos, como nós podemos ser treinados a viver uma vida de intencionalidade no cuidado do outro, e se isso é possível termos bons enfrentamentos com relação à vida. A palavra de Deus nos dá base para que nós tenhamos bons comportamentos, enfrentamentos, reflexão a respeito da condição da nossa vida. E hoje eu gostaria de falar do seguinte tema: aconselhamento bíblico e a grande comissão, como crescer na habilidade de responder bem às questões da vida, trazendo a ideia principal sobre a grande comissão é que nós devemos pregar o evangelho, nós devemos fazer discípulos, não é isso? E uma expectativa ali é o fato de ensinar, e esse ensino na vida de crescimento do discípulo, ele não acontece ou ele não se interrompe no momento que ele é batizado, então pronto, acabamos o processo. É o contrário, nós crescemos em todo o tempo. Você pode avaliar a sua vida nessa noite, eu também avalio a minha, e você pode pensar assim: há áreas na minha vida em que eu preciso crescer, há áreas na minha vida em que eu preciso desenvolver cada vez mais, talvez a habilidade de lidar com conflitos, de responder biblicamente aos conflitos, talvez a habilidade bíblica de perdoar, talvez a habilidade de educar os filhos, enfim, todos nós, em todo tempo, estamos em crescimento. Cristo está sendo formado em nós, e isso é um aspecto central da ideia de que fazer discípulos não acaba nesse momento onde há o batismo e não, exatamente há um processo muito mais, ou até mesmo a profissão, existe a vida cristã, existe o crescimento a cada dia, para que então nós possamos crescer à imagem de Cristo. E o desafio nessa noite que eu quero trazer para vocês é: podemos responder bem? Como que o aconselhamento bíblico nos ajuda nos relacionamentos, na vida, na forma como nós temos a perspectiva do mundo que vivemos, e como nós podemos então lidar com o nosso coração? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 4, por favor. Ele vai ser a base do nosso texto, da nossa reflexão, e aí então a história de Davi será o nosso segundo estudo de caso dessa conferência, para a gente entender como que Davi responde a uma situação da vida, e aí então nós vamos refletir. O texto da palavra de Deus diz exatamente o seguinte:
Salmo de número 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai, oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém? Vamos orar mais uma vez, por favor. Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem se comunicado conosco. Obrigado, Deus, porque por meio da sua palavra nós podemos conhecê-lo, nós podemos ser direcionados, também corrigidos, consolados, exortados a viver a vida cristã. Nós clamamos mais uma vez que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ajude nessa noite a compreender a importância de mantermos o nosso coração diante do Senhor, em avaliação, no autoexame verdadeiro, por meio da sua palavra, para que nós possamos crescer na habilidade de responder a este mundo, junto com os nossos irmãos em Cristo, diante do pecado, diante da maldade, diante dos desafios que temos na nossa vida e no nosso dia a dia, Senhor. Mais uma vez agradecemos ao Senhor e eu oro em nome de Jesus. Amém. Bem, bom, eu quero que você comece comigo nessa noite imaginando uma história ou imaginando uma questão. Por exemplo, imagine comigo que você conhece uma pessoa, essa pessoa ela é um líder muito respeitado, com grande poder e influência sobre muitas pessoas. Porém, dentro da sua própria casa, ele não tem poder. Ele veio a perceber que algo muito errado estava acontecendo com o seu filho. Não é o seu filho, não é que seu filho queira apenas, ou era somente apenas rebelde, mas ele descobriu que o seu filho queria matá-lo e tomar a posição, queria destruí-lo e tomar todo o seu poder e todo o seu império. Esse homem veio a ter a devastadora percepção de que seu filho tinha colocado seus mais fiéis subordinados contra ele. Isso é trágico o suficiente, a ponto de que ele possa perder seu poder e posição, porém o mais conflitante é imaginar que é o seu próprio filho. Então, assim como ele pensa que as coisas estão tão más quanto poderiam, ele fica sabendo que agora, então, o seu filho pretende matá-lo. Imagina essa situação, de alguém que tem grande influência, de alguém que domina sobre muitas pessoas, mas na verdade ele tem um problema familiar, ele lida com questões complexas, a ponto de saber que o seu filho quer tomar tudo o que ele tem, e não somente isso, mas o que seu filho planeja matá-lo. Em seu profundo lamento, ele não sabe, ou ele sabe que não pode lutar por sua posição e matar o seu próprio filho. Então ele foge de casa e vai se esconder. Trágico essa história, não é? Já parou para imaginar que tragédia que seria? Numa família, o relacionamento de um pai, né, com o seu filho. Bem, você talvez imaginou algumas coisas, mas essa é a história do Salmo 4, quando Davi escreve. Davi está colocando uma situação e um enfrentamento descrito na palavra de Deus, quando ele tem, então, em 2 Samuel 14 ao 18, ele tem uma experiência terrível de lidar com essa situação com seu filho. Ponha-se na posição desse pai, imagine a profundidade do seu pesar e dor. Você não iria esperar encontrar, talvez, um pai amargo, um pai irado, talvez um pai pensando, eu dei tudo o que meu filho precisava e agora ele está fazendo isso contra mim. Quem você esperaria encontrar numa situação como essa? Aí nós podemos imaginar as muitas situações que nós temos no dia a dia, né? Talvez alguém que feche você no trânsito. Quem que nós podemos esperar ali quando você é fechado no trânsito? Quem nós podemos esperar ali quando o seu filho questiona a sua autoridade? Quem nós podemos esperar quando o Tiago, e nesse caso sou eu, não é atendido nas minhas vontades pela minha esposa? Eu peço café, ela não faz. Quem que é o Tiago? Porque eu gosto muito de café. Quem é o Tiago que vai aparecer ali? Quem é o Tiago? Quem é a pessoa quando ela é
questionada. Então talvez quando nós olhamos para esse texto, nós pensemos em encontrar um pai irado, um pai completamente com amargura no seu coração diante de uma situação como essa. Só que quando nós lemos o texto, quando nós lemos a palavra de Deus, Davi, ele mostra a habilidade, nós vamos falar disso, como que isso acontece depois, de responder biblicamente a uma situação tão trágica na sua vida, a uma situação tão amargosa da sua vida. O pai era Davi e o seu filho, então, é Absalão. Os salmos de número 3 e 4, eles foram escritos como salmos matinais e vespertinos, quando Davi estava escondido em uma caverna, com um bando de fiéis seguidores, fugindo de Absalão. Quando nós conhecemos a história que está por trás do Salmo 4, você não pode consertar essa história, mas você pode perceber o quanto é impressionante você encontrar alguém que dá uma resposta adequada diante de uma situação complexa. Existe a reflexão de como respondemos às questões da vida. E aí que entra então o meu convite e a minha provocação para você como um discípulo de Cristo, como alguém que está crescendo a cada dia na graça de Deus. Como que nós podemos ter essa habilidade? Qual foi o projeto de Deus para que nós cresçamos a cada dia nas respostas que nós damos a esse mundo caído, quebrado, as respostas para o nosso próprio coração, baseado exatamente nas ferramentas que o Senhor tem nos dado por meio da sua palavra, e uma dessas ferramentas é exatamente o aconselhamento bíblico, aonde a cada dia, ao ser atendido, ao passar pelo processo de reflexão, ao caminhar com alguém, nós enxergamos pontos cegos na nossa vida que nós não estamos vendo, e alguém, aquele irmão, ele nos afia, ele nos confronta, ele nos ama, ele nos leva a perceber situações de confrontação, até chegar a dizer: Tiago, olha, talvez essa sua atitude como pai não está indo conforme a palavra de Deus. E nós precisamos disso. Nós precisamos entender que os dilemas que nós lidamos na vida, Deus preparou ferramentas importantes para nós vivermos piedosamente. Antes de voltarmos para o Salmo 4, abra comigo, por favor, em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, só para reafirmar aquilo que eu estou dizendo para vocês. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, o texto diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pedro lembra os seus leitores de que Deus havia doado graciosamente, voluntariamente, tudo o que nós precisamos para responder adequadamente a uma vida de piedade. E uma das coisas que Ele nos deu é a suficiência da Sua palavra para lidar com o nosso coração. É a igreja dele, o corpo, irmãos em Cristo, aonde caminham conosco para crescermos juntos na habilidade de resolver conflitos, de lidar com questões. Então, isso era muito comum na igreja primitiva. Quando eles tinham problemas, eles se reuniam e eles ajudavam uns aos outros. Por isso, o vasto texto que nós temos no Novo Testamento sobre mutualidade cristã. Então, o aconselhamento bíblico, ele nos ajuda, ele nos faz ter intencionalidade na forma como nós temos relacionamentos, na forma como nós construímos relacionamentos de amizades cristãs, na forma como nós expomos a nossa vida, na forma como nós permitimos que outros irmãos entrem na nossa vida e nos ajudem nesse crescimento. E parando para pensar nesse texto sobre como crescer na habilidade de responder bem às questões da vida, Davi responde de certas formas que se tornam aqui ferramentas e exemplos para nós. Eu gostaria de compartilhar algumas lições desse texto. Em primeiro lugar, o que Davi faz aqui? Ele não corre para longe de Deus, ele vai até Deus. E sabe o que é interessante? No versículo 1, olhe comigo. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Em português não dá para a gente ter toda a clareza do jogo de palavras que Davi, inspirado pelo Senhor, faz aqui, mas ele usa duas palavras muito interessantes. Ele usa angústia e aliviado. A palavra angústia em hebraico, você pode pelo menos ter dois significados dela. Você tem um significado de inimigo. Então, quando alguém diz assim, eu estou, por exemplo, o Salmo de número 118, quando ele fala sobre angústia,
A palavra usada ali é inimigos, a ideia de que os inimigos estão chegando, eles estão tomando o lugar, e isso vai trazendo um estreitamento da resposta que aquela pessoa está tendo. Isso é um fato. A palavra usada aqui por Davi no Salmo 4 significa estreitar. Então ele está dizendo, eu estou estreito, o meu coração, sabe aquele aperto no coração? Aquela ideia de que ele está lidando com uma situação tão complexa diante, né, da resposta que ele tem que dar aos seus seguidores, ao seu filho. Então a ideia é que ele está então com o seu coração apertado, está estreito. E aí a outra palavra que ele usa, que é aliviado, a palavra hebraica significa expandir. Então se você for olhar para o texto e entender esse significado, seria que ele passa por momentos onde o seu coração aperta e ele então se sente estreito, esse é o significado, mas Deus alivia. Deus faz o quê? Expande a sua capacidade, dada pelo próprio Deus, de responder adequadamente àquela situação. Porque o que Davi diz? Na angústia me tem aliviado. Então qual que é a grande perspectiva? É que ele não me tira dessa angústia para que eu seja aliviado, ele me alivia no meio do processo angustiante. Ele me capacita para que eu responda biblicamente a tudo isso. E o que Davi faz aqui, ele corre para Deus. E a habilidade, a ideia que nós temos no aconselhamento é, nós temos um Deus que deu significado a todas as coisas. Nós temos um Deus que nos falou sobre sofrimento, sobre graça, sobre a realidade do mundo em que vivemos. Ele conceituou todas as coisas, e ser lembrados disso constantemente nos ajuda a avaliar corretamente o mundo que nós estamos vivendo, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós vimos, os conflitos que nós temos. Isso nos ajuda a pensar biblicamente qual é a parte ou por que eu estou vivendo nesse mundo. Ele se volta para Deus pleiteando para que Ele ouça e faça somente o que Ele pode fazer. Esse é o clamor de Davi. A habilidade de desenvolver no coração passos e ferramentas para lidar. O primeiro passo é, eu vou buscar ajuda aonde é a fonte real da minha ajuda, aonde realmente eu tenho alívio, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus. Ele é a fonte de tudo aquilo que eu preciso para responder adequadamente ao mundo que eu vivo. Então o Senhor deu para o seu povo tudo aquilo que eu e você precisamos para confiar nele, para ter uma resposta nele. É isso que lemos em 2 de Pedro. A nós têm sido doadas todas as coisas. E sabe o que isso significa, meu irmão? Que para mim e para você não falta nada. Não falta nada para que nós vivamos de uma forma adequada nesse mundo corrupto. Davi faz também uma coisa interessante. Ele se lembra aqui da sua identidade como filho de Deus. Olha o versículo 3, sabei porém que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. O exercício feito por Davi aqui também, nessa ideia da habilidade de lidar, tem a ver com identidade. O aconselhamento bíblico é uma ferramenta importante, onde nos lembra constantemente quem nós somos. Quem é você? Por que você faz o que você faz? A aula de hoje à tarde. É adequado porque expõe verdadeiramente o nosso coração, porque me mostra exatamente o meu lugar devido na graça de Deus e na forma como Ele está trabalhando. Lembre-se muito bem que quando Cristo foi tentado ali no deserto, Ele foi tentado em áreas de identidade, porque Ele tinha acabado de ser batizado, uma voz vem do céu e diz, eis o meu filho amado em quem me comprazo. Aí Satanás chega lá e fala assim, se tu és o Filho de Deus, transforma aqui essas pedras em pães. Quer dizer, o seu pai que cuida de você, ele vai deixar você passar fome aqui no deserto. Será que ele é um pai tão bondoso assim? Então se você realmente é filho dele, faz isso. Então nós somos atacados constantemente na identidade de quem somos diante de Cristo, quem somos nele, para que vivemos. E isso traz angústia para o nosso coração, porque quando, olha, eu vou deixar isso bem prático para você. Bem prático, vamos dizer, isso não acontece, mas vamos dizer que o seu marido briga com você, isso não acontece, ou que você briga com o seu marido, isso também não acontece, é só um exemplo. A habilidade de entender quem você é em Cristo, não vai fazer com que você busque uma justiça indevida, porque você não precisa estar ali para essa justiça, porque na verdade você não é justo, a justiça vem de Cristo, nele nós somos suficientes.
Então eu não preciso buscar simplesmente o fato de querer ter a minha vontade feita diante de um conflito, por exemplo, porque eu sirvo ao Senhor, porque eu sei quem eu sou. E Davi mostra isso quando ele diz o senso que poderosamente, né, ou seja, o senso de quem ele é, molda poderosamente a sua resposta. Eu devo me lembrar de quem eu sou, eu devo me lembrar por que eu fui separado. E sendo eu separado por Deus, posso ter certeza que quando eu clamar, Ele me ouvirá, Ele sempre me ouvirá, Ele me responderá. Isso traz o aspecto também de que, ao ser filho de Deus, entender isso, eu sei que a maior promessa que o Senhor tem por mim não se cumpre somente aqui. Algo muito maior, aonde Ele traz esperança para o meu coração. A habilidade de reconhecer a identidade. E nós temos uma crise, nos jovens, por exemplo, hoje. Não só nos jovens, né? Quem somos? As redes sociais mostram isso, são uma bênção, mas também revelam a angústia do coração do homem de buscar exemplos, de buscar identidade, de buscar sentido na vida. Mas quando nós trabalhamos o fato de que entendemos quem somos, vamos dar uma resposta adequada a esse mundo. Um outro exemplo bem prático: se você é viciado ou preso num pecado, isso é muito prático no aconselhamento. Quando nós aconselhamos alguém, por exemplo, que lida com pornografia, está viciado em pornografia, a ideia, né, de uma perspectiva dele, ele começa a se identificar com aquele pecado. Então quem ele é? Ele é parte daquele pecado agora, porque o vício faz isso com ele, e ele entende que ele não pode viver sem aquilo, porque aquilo satisfaz o coração dele. Ele ofusca, ou está ofuscado na mente dele, a identidade de quem ele realmente é, sendo um filho de Deus, que a satisfação dele não está naquilo, ele não precisa daquilo, mas está no Senhor. Então, ter essa ferramenta é importante. A outra habilidade que Davi mostra aqui, outra questão também é examinar o próprio coração. Versículo 5, olha isso: oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Eu quero dar um exemplo bem prático para você. Lá em casa, nós fazemos aconselhamento com as crianças. Tenho 2 filhos, o Felipe e o Pedro. Toda vez eu uso a história do Felipe. Quando ele crescer, ele vai ficar ouvindo em vários vídeos que eu falei o nome dele e contei a história dele, né? Mas eu falo para ele: filho, é testemunho. Ele pergunta, quando eu saio, eu volto, ele fala assim: pai, você falou de mim? Eu falo: falei, porque você é o meu estudo de caso, filho. E é interessante que ele foi para o colégio. Olha essa habilidade, olha só para você poder entender, de uma forma bem simples. Ele foi para o colégio, ele brigou na escola, ele acabou aceitando uma brincadeira, né? 2 meninas estavam fazendo nos meninos, né, a ideia de raspar o braço para ver quem não sentia dor, né? Então, aí a disputa dos meninos, né? Aí eu falei: mas como? No início ele falou assim: 2 meninas me machucaram, pai. Eu falei: filho, mas como assim? Você não correu, né? Correu, chamou a professora. Aí ele falou assim: não, é que eu deixei, porque nós estávamos fazendo uma competição para ver quem não sentia dor, quem era o menino mais forte. Mas não chegou a sair sangue, foi só, né? E aí o que aconteceu? Nós conversamos, eu peguei um coração, desenhei um coração, falei: sabe por que você fez isso? Aí ele falou assim, nós já estávamos fazendo aconselhamento, né, há algum tempo. Aí ele falou assim: eu sei, pai, porque eu sou soberbo, eu quero ser melhor do que os meus amigos. Tem 8 anos. Eu falei: você quer dirigir o centro de aconselhamento? Mas isso é o quê? Aí ele falou assim, aí ele diz assim: eu sou soberbo, eu quero ser melhor, eu fiz isso porque eu quero ser melhor do que os meus amigos. Olha só que interessante. Eu fiquei fascinado nisso, porque o que a palavra de Deus, né, não é para você olhar e dizer assim: olha como o pastor Tiago educa o filho, não é isso. É para você olhar e dizer como que a palavra de Deus realmente funciona. A capacidade de uma criança, né, dizer assim: não, eu fiz porque eu quero ser melhor, eu quero ser melhor. Então, a habilidade do aconselhamento bíblico faz com que nós tenhamos uma avaliação não superficial. E nós estamos acostumados com isso. Por que eu fiz isso? Por que eu gritei? Por que meu filho grita? Por que meu marido grita? Por que a gente briga? Por que eu respondo isso? Por que eu grito no trânsito? Porque também não tem nem como, né? Essas pessoas que dirigem muito mal. Não é assim? Agora, se eu tiver um mundo que todo mundo dirige tranquilo, eu não vou ter problema.
Por que eu brigo com meu marido? Porque ele peca, gente. Eu quero ter, né? A esposa pensando, eu quero ter paz em casa, mas olha o marido que tu me deste, Senhor, e tal, né? Eu quero amar meus filhos, eu quero ser amável, mas não dá para ser amável com meus filhos, pastor, porque ele não vai escovar o dente quando eu peço. Então perceba que as nossas avaliações são muito superficiais, muitas vezes. A habilidade de avaliar o coração vem do fato de que, Senhor, eu não sou capaz de entender completamente. E Davi, mesmo no processo angustiante do seu coração, ele faz uma coisa que às vezes nós não queremos fazer. Não é minha culpa, então eu não tenho culpa nisso, nem perdão eu vou pedir. E ele faz o quê? Ele avalia o seu coração, mesmo quando ele não é particularmente o causador disso. Ele diz, olhe para dentro de mim, olhe para dentro. E aí ele traz o fato de ver se não há amargura no seu coração. Ele olha para dentro de si, para examinar o seu próprio coração. E nas provações do dia a dia, os nossos corações são revelados. A forma como nós respondemos a cada coisa que acontece na nossa vida, o problema não é lá, o problema é aqui. E a mutualidade cristã, a cultura do aconselhamento, sempre, eu ensinei isso para minha esposa. Aí toda vez que eu vou falar assim, eu queria comprar uma coisa, ela fala assim, Tiago, vamos avaliar o seu coração. Você realmente tem necessidade disso? Eu falei, esquece isso. Mas é interessante, eu falo isso porque eu fico encantado com essas coisas, sabe? Com meu filho, eu vou ficar falando dos meus filhos, né, coitados. Mas às vezes eu vou discipliná-los, aí eles falam assim, mas não é com ira, né? Porque com ira não pode. Aí me quebra. Porque daí eu tenho que sair e falar, Senhor, perdoa, porque era ira assim e tal. E é interessante, né? Como que isso flui, né? A gente está no hall da igreja, a gente está caminhando, sabe? De repente a gente encontra alguém, aí é natural, aí, é claro que a gente é intencional, né? Mas é uma coisa tão gostosa, a gente dá um conselho para a gente falar assim, mas você avaliou o seu coração? Alguém chega, né, a gente chega e fala assim, olha, eu tive um conflito, mas ok, você não foi o causador do conflito, mas você respondeu biblicamente ao conflito ou você atenuou esse conflito? E Davi sabe e reconhece, porque ele fala isso no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele sabia de quem ele era, ele sabia dessa necessidade. Então, o que ele faz? Ele avalia porque, a grande verdade, irmãos, é que na maioria, ou se não todos os conflitos que temos, dificilmente somos completamente inocentes neles. E cabe, inclusive, a resposta. Então, imagina você caminhar com irmãos e irmãs em Cristo, que aconselham você, que digam assim, olha, tá, mas como está o seu coração? Por que você respondeu assim? O que você queria dizer quando você respondeu isso? Isso faz parte daquilo que Davi está dizendo aqui. Nós precisamos conhecer e guardar os nossos corações por meio da palavra de Deus, porque o que fazemos em momentos de dificuldade não nos é imposto pela situação, mas pelo que pensamos e o que desejamos em meio a ela. Então, é possível responder bem às situações da vida, quando usamos ferramentas como essas, de avaliação do nosso coração. Algo importante também nesse sentido, Davi ele faz o quê? Ele adora, olha o versículo 5, ofereceis sacrifícios de justiça e façam o quê? O que ele diz aí? Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Algo importante nesse aspecto é, frequentemente quando sentimos dor ou dificuldade, nós somos tentados a se omitir a nossa devoção a Deus e ser inconsistente até atender às vezes a adoração congregacional. Às vezes ficamos prostrados, e uma coisa que a Bíblia nos ensina é que, ainda que eu tenha situações de angústia, como o próprio Davi está dizendo aqui, eu devo e eu posso responder em adoração a Deus diante disso. Exemplos claros, como Paulo e Silas, por exemplo, eles foram presos, eles apanharam, eles estavam fazendo o que na prisão? Eles estavam cantando. Não é mas a ideia não é só cantar. A ideia é como que eles puderam responder a uma situação tão drástica na vida deles. Isso por meio do aspecto de que eles estavam com seus corações inclinados ao Senhor.
Então perceba que a adoração em meio aos conflitos faz com que nós olhemos exatamente para a soberania desse Deus. Façamos como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, a minha alegria é o Senhor, o meu contentamento é o Senhor. Ainda que a situação não mude aqui, e viver assim em comunidade é uma bênção. Em irmãos nos lembrar constantemente de que você não precisa responder a essa situação, você ainda pode entender e louvar a Deus, você pode conhecer a Deus. Nós devemos então ter esse tipo de reflexão, e quando olhamos, damos uma espiada aqui no Salmo de número 4, nós não encontramos Davi reclamando, nós encontramos Davi adorando. Ele responde dessa forma uma situação. Uma das ferramentas do aconselhamento bíblico é exatamente essa, é começarmos a olhar para a nossa vida na perspectiva divina, entender o que Deus está falando aos nossos corações. Uma coisa importante também que Davi faz, ele ministra. Olha só o versículo 6, há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Davi, ele não estava sozinho naquela caverna, ele estava acompanhado por um bando de seguidores fiéis, mas conforme Davi adorava, esses homens começavam talvez a ficar em pânico, enfim, não quero especular aqui, mas qual seria então a resposta que Davi dá com relação a isso? Ele responde ministrando, ele responde pregando, ele responde levando aqueles homens a entender a confiança que eles deveriam ter no Senhor. Isso é interessante porque, às vezes, os problemas que nós temos na vida, eles podem ser debilitantes, e nós temos muitas coisas debilitantes na nossa vida. Não é verdade? Talvez você acorde com uma ansiedade, você tem ansiedade, isso vai debilitar a sua vida, você não consegue ir nem em lugar. Ou então você tem tristeza, você acorda de manhã e diz assim: eu não quero sair daqui. Eu lembro que há uns anos atrás, eu tive medo de elevador, olha isso, medo de entrar no elevador. Aí eu entrava no elevador e ficava com medo, e o meu filho também tinha medo do elevador. Aí ele entrava e ele falava assim: meu Deus, vai parar esse elevador. Aí eu falava: por favor, filho, fique quietinho. E aí um dia, eu tenho um amigo, o pastor Fernando, isso foi assim meio que, medo de entrar no elevador. E aí alguém sempre fala assim, não, mas elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo, E às vezes o mundo, ele quer trazer estatística para a gente ter confiança, Não é verdade? Andar de avião, Não, mas avião é o segundo, e tal. Então assim, isso não é. Então as estatísticas, na verdade, eu lembro que eu conversei com um conselheiro bíblico. Aí ele falou assim: Tiago, é o seguinte, Deus pode parar aquele elevador. Eu falei: muito obrigado, pastor. Aí ele falou assim: mas o problema não é o elevador. Se você confia no Senhor, ainda que o elevador pare, ainda que você lide com essa sensação de estar preso, você tem um Deus que você deve confiar nele. Então, o que eu fiz? Eu entrei no elevador, tirei uma foto e mandei para ele. Hoje eu moro no 12º andar. Imagina se eu não andasse de elevador. Eu tinha que subir todo dia andando. Mas é interessante que, assim como eu, você também lida com coisas debilitantes na sua vida. E essas questões debilitantes, elas não nos podem impedir nem de responder biblicamente a elas, e muito menos de glorificar a Deus e de pregar o Evangelho, de mostrar, não pela estatística, não por isso, mas por que nós devemos confiar, e mesmo em meio a coisas que nós lidamos. Porque eu posso acordar de manhã diante de talvez um desânimo debilitante, e ainda dizer assim: eu posso, quer dizer, pregar, entender, ouvir, compreender o caráter de Deus nisso. Ele não fica falando impacientemente que eles deveriam ter um melhor esclarecimento. Davi aqui então prega para esses homens. Agora uma coisa interessante também, olha o versículo 7 e 8, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. O aconselhamento bíblico nos desafia a uma habilidade de contentamento em qualquer situação, e Davi faz isso aqui. Ele está olhando lá para o reino, onde ele tem o direito, dizendo, o filho dele está com os vinhos, com as iguarias, com as comidas, e ele está ali numa caverna com um grupo de homens, mas ele fala assim: mais alegria tenho eu tenho alegria.
E é interessante que viver no mundo em qual vivemos hoje, aonde nos ensina muitas vezes que a buscar a felicidade a qualquer custo, a ser feliz por uma profissão, por qualquer situação que seja, o que acontece? Davi nos ensina aqui que a alegria exatamente estava no seu coração, por saber que o que ele estava recebendo era do Senhor. Em que sentido? Aquela capacitação, aquela alegria. Isso faz com certeza nos lembrar de Filipenses, quando Paulo diz: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E sabe quando nós aprendemos a estar contente em toda e qualquer situação? Você tem ideia disso? É quando você passa por aquela situação, o seu coração é exposto e você aprende a ser contente. Não dá para aprender a ser contente sem passar por elas. E Davi está dizendo que ainda nessa situação de ser perseguido, de lidar com questões extremas, o que acontece? Ele então pode se alegrar no Senhor. E a ideia de caminhar juntos nesse sentido e da ferramenta do aconselhamento é mostrar que nós podemos ser contentes em qualquer situação, porque nós aprendemos a fazer isso. Nós aprendemos a ter a habilidade de lidar com abundância ou com escassez. Nós podemos ter a habilidade de lidar com a nossa vida a partir de uma perspectiva diante do Senhor e responder adequadamente a todas essas coisas. Se o seu coração é governado simplesmente pelo conforto ou status de uma vida plácida, né? Mas se o seu coração for governado por Deus e pela realidade de que você é um filho dele e que a alegria que você tem e que você precisa estar nele, você pode responder com contentamento qualquer situação da sua vida. Outra coisa importante é que, olha o versículo 8: em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Imagine comigo, você sabendo que tem alguém atrás de você para te matar. Aí você vai fazer o quê? Você vai falar: quer saber? Eu não vou me preocupar, eu vou deitar e vou dormir. Eu vou dormir mais cedo hoje ainda. Hoje eu deito às 9, vou deitar às 8 agora. Quantas vezes você ficou sem dormir? Pensando em alguma coisa que você tinha que fazer, pensando num problema que você tinha que realizar, ou que você tinha que resolver. Davi está no extremo, lidando com o seu coração, lidando com a sua vida, e ele vai fazer o quê, pastor? Dormir. Eu deito e eu pego no sono. Eu descanso, eu consigo repousar. E por que ele faz isso? Ele nos dá, ele diz assim: porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Não são os exércitos, não é a minha estratégia militar, não é isso. É o Senhor que me faz repousar seguro. E caminhar em aconselhamento, em mutualidade, e lembrar uns aos outros disso constantemente. Você não precisa andar ansioso, você não precisa andar com falta de paz, porque você tem um Deus que cuida de você, que sabe de todas as coisas, que conhece os nossos caminhos. E somos lembrados quando praticamos o aconselhamento na comunidade, o aconselhamento comunitário, porque somos lembrados pela vida de irmãos queridos de que, calma, o Senhor está no controle de todas as coisas. E isso nos faz entender também a realidade de que o cuidado de Deus está além daquilo que nós podemos até perceber. E nos faz lembrar também adequadamente o aconselhamento sobre o nosso relacionamento com esse mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O aconselhamento bíblico, ele traz uma interpretação adequada do sofrimento que o mundo está, do sofrimento que a igreja do Senhor passa por afirmar a fé, por viver no mundo caído e lutar com o seu próprio coração, contra o seu coração. E essa esperança nos aponta para a eternidade em Cristo Jesus, para a finalização daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Davi, ele não perdeu a coisa mais preciosa para ele. A segurança, o abrigo e a estabilidade da sua vida não estão baseados aqui em locais ou situações, mas sobre o seu relacionamento com o Senhor. Isso foi forte para Davi. E sabe uma coisa interessante no aconselhamento? Sabe a primeira coisa que nós fazemos no aconselhamento quando alguém chega para pedir ajuda para a gente? Ajudar essa pessoa a restaurar e a ter uma vida de devocional, de leitura, de oração e de envolvimento com o Senhor. Por quê? Como Paul Tripp nos diz, não há mudança, não há esperança, não há contentamento verdadeiro fora de um relacionamento real com Cristo Jesus. E quando nós caminhamos
em comunidade de aconselhamento, eu sou lembrado constantemente pelos meus irmãos: você precisa estar se relacionando com o Senhor, você precisa viver uma vida com o Senhor, você precisa orar, você precisa ler. E olha só que interessante, não são coisas básicas da vida cristã, mas que nós falhamos muito. Se eu pedir para você fazer isso, eu não vou pedir, mas vamos levantar a mão, todos que têm dificuldade de caminhar numa vida devocional constante. Eu vou ser o primeiro a levantar a mão, porque isso são coisas que atrelam o nosso coração. Mas quando vivemos a parceria, quando vivemos nesse contexto de encorajar um ao outro, então nós somos encorajados a isso. Eu quero mostrar para você aqui no restante desse texto, só uma coisa importante. Abra comigo ali em 2 Timóteo, por favor. Achou? Eu não falei o texto. Você vai ficar procurando todo o negócio. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. O texto diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e o quê? Perfeitamente habilitado. As palavras perfeitos aqui significa maduro, ter maturidade na vida cristã. E como que eu vivo isso? Como que eu faço isso? A partir dos relacionamentos também que nós vivemos na igreja, que nós caminhamos com pessoas, que nós crescemos em discipulado com elas. Isso é importante compreendermos diante daquilo que o Senhor tem nos dado, porque a prática da palavra, o viver a palavra nas nossas vidas, é tido também pela expectativa de como nós caminhamos uns com os outros, que precisamos ser lembrados da eficiência, da eficácia da palavra de Deus, que atua no nosso coração, que trabalha na nossa vida, e que nos leva ao crescimento. E sem envolvimento com o Senhor, e envolvimento com pessoas, em relacionamentos redentivos, isso dificilmente vai acontecer. Você vai ter sempre um ponto cego. E caminhar com irmãos em Cristo é uma grande bênção da parte do Senhor. Volta para o Salmo 4, eu quero finalizar dizendo algumas coisas. Você talvez esteja tentado a responder o seguinte: esse tipo de relacionamento, esse tipo de resposta simplesmente não existe, não dá para viver assim. E você pode colocar situações na sua vida. Na verdade, a pior escolha que Davi fez na sua vida, não aconteceu em meio à dificuldade, mas aconteceu quando ele estava lá no seu palácio, tranquilo, e ele então vê uma mulher chamada Batseba, e tem um relacionamento ilícito com ela. Quando ele estava numa posição de poder não desafiadora, ele não estava satisfeito, ele acabou roubando a esposa de outro homem e arranjando um assassinato. Davi também foi um pecador vulnerável, simplesmente como eu e você. E aqui está a grande chave de responder bem às situações da vida. Houve vezes que ele se lembrou de quem ele era e viveu baseado nisso, mas houve vezes em que ele também desobedeceu a Deus. O salmo de confissão dele, do Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E a intensidade da oração deste homem, ele usa o mesmo verbo que é usado em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse verbo usado em Gênesis capítulo 1, em toda a Bíblia há um sujeito para ele somente, que é o próprio Deus. O verbo bará no hebraico, usado ali, não tem um outro sujeito, porque ninguém pode criar do nada. Quando Davi ora no Salmo 51, e ele diz assim: cria em mim, ó Deus, ele está usando o mesmo verbo, porque ele está dizendo assim, mais à frente ele diz, eu poderia oferecer todos os sacrifícios para o Senhor, mas isso não seria agradável o suficiente, por isso eu preciso que o Senhor atue no meu coração. E a resposta que Davi dá nessa situação é porque Deus está trabalhando na sua vida. O que Deus
o Deus que governa, né, o Deus que trabalha no coração de Davi, é o mesmo Deus também que trabalha e governa no nosso coração, e que nos capacita na igreja, na vida, no mundo, nas rotinas que temos, a viver adequadamente da forma como Ele mesmo tem nos chamado. O Salmo 4 não retrata um homem de obediência mecânica, a ênfase não está exatamente na suficiência de Davi, mas a ênfase está na obra e da cruz de Cristo, porque com a mesma graça, ou a mesma graça também está disponível para mim, está disponível para você. E às vezes, sabe o que nos falta? Intencionalidade. Eu quero viver essa vida, eu quero viver comunitariamente, eu quero ir até o meu irmão, eu quero ser exortado, eu quero ser dirigido, eu quero ser aconselhado. Infelizmente, meus irmãos, eu não estou dizendo daqui, estou dizendo de uma forma geral, do pensamento evangélico brasileiro, e não só brasileiro, quando nós temos um problema, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É não procurar a igreja, às vezes, por medo, talvez, por medo de ser julgado, por medo de ser tirado daquilo que foi dado a nós em algum aspecto de liderança. Então nós às vezes nos expomos a conselhos que o próprio Salmo 1 diz, não ande no conselho dos ímpios, não vá pelo caminho deles, porque sabe o que ele vai dizer para você muitas vezes? Olhe para si, você precisa ser feliz, abandone esse marido aí, ó, ele é chato mesmo. Ah, seu filho? Não, o problema do seu filho, sabe o que cura ele? Ritalina. Ele é assim por causa da Ritalina, dá uma Ritalina para ele, leva na doutora Ritalina. E o que acontece? Às vezes nós perdemos a beleza e a graça de caminhar com irmãos e irmãs em Cristo Jesus, e sermos então moldados e transformados pelo nosso Deus. O meu desafio para você é que você pode olhar para outros e olhar para si e dizer, como eu posso caminhar com pessoas, praticar o aconselhamento, mas eu não sei nada de aconselhamento, mas você aconselha. Não é um profissionalismo, é a doação da vida, é a intencionalidade, é o interesse pelo outro, e aí então depois o conhecimento vem por meio da palavra de Deus. Perceba que nós podemos viver como crentes, respondendo talvez melhor a vida do que estamos respondendo, mas isso às vezes nos falta, porque nós não buscamos os recursos dados a nós. Pedro nos disse, Deus nos doou todas as coisas, e sabe onde essas coisas estão? Aqui, sua palavra, o Espírito, o seu irmão em Cristo, que caminha com você, para crescimento mútuo, e desenvolvimento na fé cristã. Que Deus nos ajude a crescermos em habilidade de responder a esse mundo caído e ao nosso próprio coração. Para que tudo isso? Para que ao olharmos uns para os outros, possamos olhar e dizer, como eu vejo Cristo em você, como eu estou vendo Jesus em você. E sabe como? E se nós olharmos para alguém, e que alguma área da vida dessa pessoa não dá para ver Jesus, você não vai simplesmente se virar, você vai dizer, meu irmão, minha irmã, eu amo tanto ao Senhor, e eu também amo tanto você, que eu quero que você se pareça com Cristo, eu vou te ajudar, vamos caminhar junto, vamos orar junto, vamos ler a Bíblia junto, vamos comprar uma literatura, estudar junto. Isso é um primeiro passo, para se importar com aquele que Deus colocou na nossa vida, que Deus nos ajude a viver assim, para a honra e para a glória dEle, amém?